Oi, gente! Essa é uma continuação sobre evolução atômica. E aí, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Bohr, Sommerfeld e conceitos atômicos. E você que não assistiu a primeira parte do vídeo, assista. Eu vou deixar aqui, está tudo aqui na descrição, certo? Do vídeo. Então, assistam a primeira parte e acompanhem comigo agora a parte 2 de evolução atômica. Bohr fala da quantização de energia. Ele sugere, então, que não existe só uma eletrosfera ali. A eletrosfera seria dividida em camadas, em níveis de energia, que são as órbitas circulares em volta do núcleo. Gente, o núcleo continua o mesmo, tá? Pequeno, denso, responsável pela massa. E dentro desse núcleo tem prótons e nêutrons. Bohr só complementou a questão da eletrosfera e falou da existência dessas camadas e deu o nome de K, L, M, N, O, P, que são 7 camadas, com quantização de energia diferente. E aí, gente, o modelo atômico de Bohr, ele explicou a questão dos fenômenos relacionados com a luz. Sabe os fogos de artifício, todas aquelas cores variadas durante a explosão? Então, são os elétrons retornando à sua camada de origem. Como assim? Existe um tal de salto quântico de Bohr. Esse salto quântico é assim: o elétron na sua mesma camada, na sua camada original, na sua camada normal, quando ele não está no seu estado excitado, ele não libera nem absorve energia, ele só se movimenta. A partir do momento que ele quer ir para uma camada mais afastada do núcleo, ele quer saltar, ele precisa absorver energia, que a gente chama de pacote de energia, que é o quanto. Então, ele salta, ele absorve e salta. Só que ele não vai ficar aí, ele vai voltar para sua camada de origem, para o seu estado fundamental. E aí, quando ele for retornar, ele vai emitir energia na forma de luz. Isso é o salto quântico de Bohr. Então, essa emissão de cores variadas está relacionada com Bohr. Aquelas figurinhas que brilham no escuro, luminescência, fluorescência, tudo é explicado por Bohr, pelo salto quântico de absorção de energia, salta. Quando ele retorna, ele emite energia na forma de luz visível, que são as ondas eletromagnéticas, tá? E isso é possível ter cores variadas porque a gente tem camadas de tamanhos diferentes, comprimentos de onda diferentes. E aí, Bohr vai muito além disso. Bohr explica a respeito desses níveis de energia, quantização de energia. Ele trabalha junto com aquela constante de Planck, né, com Max Planck, que fala dessa questão energética, que na física estuda bastante isso, sobre a respeito dos comprimentos de onda, ok? Mas Bohr, quimicamente falando, definiu camadas, órbitas circulares. E não parou por aí. Sommerfeld falou a respeito dos subníveis de energia. O que seriam esses subníveis? O SPDF. São 4 subníveis. No S comporta 2 elétrons, no P6, D10 e F14. Isso são elétrons. Então é para você imaginar assim: existe a eletrosfera, que é o grande espaço vazio definido por Rutherford, mas dentro dessa eletrosfera a gente tem camadas, que é essa K, L, M, N, O, P, Q, que comporta quantidades específicas de elétrons, e dentro dessas camadas tem os subníveis, que são as órbitas que foram definidas por Sommerfeld, elípticas, tá bom? Então, existem camadas e subcamadas, mas as subcamadas não foi Bohr, foi Sommerfeld, ok? E olha, gente, o modelo atômico não para por aí. Existe o modelo atômico atual, que é um conjunto de todas essas definições, e ainda tem Broglie, Heisenberg, Schrödinger, que fala a respeito da teoria do orbital molecular, mas a teoria do orbital molecular vai ficar para o próximo vídeo. Hoje a gente vai falar a respeito de Sommerfeld até aqui, sobre evolução atômica, mas eu queria dar outra dica para vocês sobre os conceitos atômicos. O que seria esse conceito atômico? Depois que a gente viu que existe esse tal de átomo, para representar o átomo, criaram os elementos químicos. Os elementos químicos são representados por letras maiúsculas diferentes e às vezes acompanhado por uma letra minúscula, como aqui no nosso exemplo nós temos o átomo de sódio, que é formado por Na. Esse N maiúsculo, A minúsculo, isso é uma representação do átomo de sódio. E lá na tabela, ele vai vir sempre com 2 números. Um número maior e um número menor. O que quer dizer esses números? Isso vai nos ajudar com esses conceitos. Olha, o A representa a massa atômica, Z, número atômico, P, número de prótons, N, número de nêutrons e E, número de elétrons. Isso são conceitos. A partir desses 2 números contidos na tabela, tem como a gente descobrir todos esses outros. Devemos lembrar de alguns pontos importantes desses conceitos. Que a massa
como está lá sendo representado no núcleo, o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Então, eu vou somar essas duas partículas e eu vou ter a massa. Outro ponto importante, lá na tabela, nem sempre a massa vem um número inteiro. Isso acontece porque, para colocar aquela massa lá, foi feita uma média ponderada dos isótopos existentes daqueles elementos, ok? Mas a massa é sempre o maior número representado lá da tabela. E depois a gente tem o Z, que é o número atômico. O número atômico, gente, ele identifica o elemento químico. Ao longo da tabela, não tem outro elemento que tenha número atômico 11. Só o sódio tem número atômico 11, não se repete. É como se fosse o nosso número de identidade. Se não for clonado, nada disso, é para ser único, cada um com o seu número de identidade ou o número de CPF. Agora aqui a gente tem o número atômico, que vai identificar o elemento químico. Outra dica importante. O número atômico, tá vendo o Z aqui? É igual a P, que é igual ao número de prótons. Isso não vai mudar nunca, tá? Mesmo que o elemento perca elétron, receba elétron, o que aconteça com esse elemento, o número atômico e o número de prótons é o mesmo. E a gente vai ter nêutrons. Nêutrons a gente sabe que não tem carga, mas ele é definido pela massa menos prótons, porque ele está lá no núcleo, né? Então, se eu subtrair das quantidades de prótons, né, o total menos o prótons, a gente vai ter o número de nêutrons. E esse azinho, com esse menos ali, é para lembrar que elétrons é carga negativa e que o número de elétrons, ele pode ser igual ao número de prótons, quando o átomo estiver neutro. Mas isso não é sempre. Podemos ter perda ou ganho de elétrons, a gente já viu a respeito disso, em busca da estabilidade. E a gente sabe que esses elétrons podem mudar, dependendo quando a gente tem uma espécie que seja um cátion ou que seja um ânion. Depois a gente fala a respeito dos íons, tá bom? Aqui a gente vai falar de átomo neutro. Quando o átomo estiver neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons, ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Mas como que eu vou saber que o átomo está neutro? A gente vai saber quando todos os elementos estão lá na tabela, ele está no seu estado fundamental, estado neutro. Então significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Outra dica, aqui em cima desse elemento, por exemplo, Na, não apareceu nenhum sinal. Sinal são as cargas, positivas ou negativas. Quando não aparece nenhum mais ou nenhuma carga negativa, que é o menos, não apareceu nada disso, a gente vai falar que esse átomo está no seu estado neutro, estado normal ou fundamental. E o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então vamos lá. Aqui tendo esses dois números, o número maior é a massa. Então o 23 é a massa molecular. O Z vai ser o 11, porque é um número menor. E ele identifica o elemento químico. Lembra que é exclusivo. Z e P vai ser sempre o mesmo. Então logo eu tenho que o número de prótons é 11. Para a gente encontrar os nêutrons, você vai pegar a massa, que é 23, menos 11. Nesse caso, vai ser 12. Como a gente tem um átomo neutro, como eu falei para vocês que esse vídeo de hoje, além de evolução atômica, a gente está falando de conceitos atômicos relacionados a átomo neutro, a gente tem que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, aqui, o número de elétrons também vai ser 11. Pessoal, então hoje a gente vai parar por aqui. E foram dicas importantes referentes à evolução atômica e conceitos atômicos. E lembre-se, não existe um modelo certo e o outro totalmente errado. Não vai ficar com a ideia de que, nossa, coitado de Dalton, Dalton ficou tão errado na sua teoria. Não, ele fez várias contribuições importantes que até hoje a gente usa algumas delas, ok? Beijo, até o próximo vídeo.